Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite, Itabira. Ayrton Souza, Miriam Scott, Cláudia Flor da Maria e Lívia Santana Vaz. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se: 5º Fli Itabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão, junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Certidão de óbito de Conceição Evaristo. A gente não combinou. Ela mencionou agora há pouco esse poema e eu tinha me preparado para ler esse poema porque eu ainda não consegui chorar, eu ainda não consegui falar sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Conceição, por nos ajudar a transformar lágrimas em palavras. Mas eu quero iniciar agradecendo muito pela oportunidade dessa mesa. O que poderia ser um mero dado biográfico, nessa mesa se torna força, potência, símbolo da pluriversalidade da literatura brasileira. Vocês talvez não saibam, mas vocês estão assistindo a uma mesa com escritores, escritoras do norte do Brasil, brasileiros do norte do Brasil, mediados por uma mulher negra nordestina. Isso não é qualquer coisa num festival literário. É muito importante
Itamar, pensar que a nossa literatura é o coração pulsante do Brasil. Ainda insistem em denominar a literatura nortista e nordestina de literatura regional, como se nós fôssemos margem, como se nós não fôssemos o padrão, a norma, a normalidade. E é muito importante dizer que é dessas vozes, que se fala a língua da fronteira, do garimpo, dos rios, da terra, da roça, das comunidades tradicionais, do quilombo, do terreiro. Eu não poderia iniciar essa mesa sem mencionar a importância dessa presença nortista e nordestina, porque o tema da nossa mesa é justamente a oralidade como território no tecer de saberes socioculturais na escrevivência, e por isso também comecei com Conceição Evaristo. E pensar a oralidade como território é saber que ela é tecida a muitas mãos. É um saber ancestral tecido a muitas mãos e a partir de muitas vozes. Então, essa voz, sim, ela tem terra, tem território, ela sabe o solo que pisa, ela tem cheiro, tem sotaque, tem cor, tem gosto, essa palavra. Então, é muito gratificante, é muito honroso para mim participar dessa mesa falando de palavra viva. Eu quero pensar a oralidade não como a ausência da palavra escrita, mas como o solo fértil da palavra escrita. E eu acho que esses 3 autores que estão aqui conosco agora nessa mesa retratam muito bem tudo isso. E aí eu queria começar com a Cláudia Flor de Maria. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Ayrton Souza, um homem negro de cabelos castanhos escuros, curtos, rente à cabeça. Usa cavanhaque de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas de tom azul e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Cláudia Flor, uma mulher indígena de cabelos lisos e longos de tom escuro. Leva na cabeça um grande cocar com penas em tons de azul, verde e vermelho. Traja blusa preta estampada com branco e usa óculos retangulares de aro vermelho. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Miriam Scott, uma mulher branca que possui cabelos lisos e castanhos, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja regata preta e, por cima, usa um blazer bege estampado com preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. A quarta e última pessoa sentada é Lívia Santana Vaz, uma mulher negra que possui cabelos cacheados e longos de tom castanho escuro. Ela traja camisa de mangas compridas branca rendada. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Essas línguas, elas podem ser ressuscitadas. E eu queria que você falasse um pouco, na sua literatura, na sua escrita, como é que a gente ressuscita as histórias e os contos e as vivências dos povos originários. Boa noite. Boa noite. Meus ancestrais saúdam os vossos ancestrais. E a vida que habita em meu corpo saúda a vida que habita em vossos corpos. Mas antes de eu começar a minha fala, eu tenho que pedir licença para esses espíritos que me acompanham, porque eu não ando só. Marajoara, Marajó, Auê.
que vocês tragam a sabedoria para todos nós, que sejamos sábios para ouvir as vossas vozes e sábios para entender que vocês nos acompanham. Aue. Gratidão. Obrigada. Nós partimos deste início. A oralidade, ela vem muito antes para nós do que a própria escrita. Na roda de conversa, iluminada por uma fogueira, pela vida que habita nesse fogo, nessa força, e sempre acompanhado do alimento, do corpo e da alma. Um bom acari assado, né? Um bom açaí, uma boa farinha, né? Porque nos é ensinado que nós devemos respeitar a vida também que nos alimenta e que nos dá a certeza de nós permanecermos vivos, que são os nossos companheiros, os nossos irmãos, que é o peixe, que é a árvore, porque nos cura, a floresta nos cura das doenças que nós mesmos provocamos. E hoje nós temos a mais certeza disso. Os corpos pretos e os corpos dos meus ancestrais indígenas, eles são mutilados todos os dias. Nesse momento que eu estou falando, alguma aldeia, algum território indígena está sofrendo ataque de garimpeiros, de madeireiros, de poceiros. Alguma mulher indígena está sendo estuprada, está sendo morta, queimada. E é nessa certeza infeliz que nós resistimos, os corpos pretos, os corpos indígenas. Então, a nossa literatura antes, nesse momento histórico que nós vivemos de retomada, é uma literatura de resistência, mas também é um manifesto. O Sou Indígena, ele é muito isso. Quando ele foi escrito num momento de dor, porque uma das minhas parentas, a Maria Clara Caripuna, tinha sido vítima de estupro no Oiapoque, no extremo norte do país. O agressor tentou matá-la, afogada na lama. E pensando que ela estava morta, a abandonou na lama, na vala. E depois que ela viu que ele foi embora, ela saiu de lá, cambaleando, e foi procurar socorro. Mas, infelizmente, no extremo norte do país, nós não temos assistência apropriada. Passado mais ou menos uns 10 dias, a Maria Clara, ela foi transferida para um hospital em Caena, só que ela não resistiu. Ela morreu de infecção generalizada. Quantos corpos precisam ser mutilados, violentados, para que a sociedade como um todo perceba que todos nós somos o mesmo povo, pretos, brancos, indígenas, amarelos, vermelhos, seja que cor for. Todos nós somos irmãos e também somos irmãos dessa floresta, dessa terra que nós maltratamos tanto. Então, a literatura, a minha especial e dos meus parentes, eles partem desse território para chamar a atenção da urgência que nós temos que cuidar dele e também da urgência que nós temos para nos
reconectarmos a Ele, porque a gente esquece que a gente também faz parte dessa natureza. Nós somos bichos, nós somos animais, mas que, pelo conceito humano, nós somos superiores a outros animais dominantes. Mas a gente diz que nós não fazemos parte dessa natureza. E por não percebermos esse pertencimento, nós estamos a matando. O poema que você recitou ainda há pouco, ele fala muito disso, né? Que nós somos essa terra banida, essa terra abatida, essa terra preta, essa terra branca. E eu configurei dentro da Amazônia, porque tantos povos que nós temos lá e não é visto. Agora nós vamos passar pela COP 30, e é uma preocupação muito grande. O que é realmente que o governo brasileiro vai mostrar para o estrangeiro? Porque o meu território, que fica no Estreito de Breves, dentro da Amazônia, nós só conseguimos chegar por via água. Nós somos indígenas ribeirinhos. E lá nós não encontramos mais peixe. O peixe ele tem que chegar pelas catraias que a gente fala, né? Pelos rabetos. Nós estamos comendo mais frango congelado do que o peixe e o camarão. E isso é consequência dessa desconexão. Então, é um caminho que talvez não tenha mais volta. Talvez, eu digo talvez, porque se a gente tomar consciência, se a gente fizer a coisa certa, ainda há tempo. Né? E eu parto, né, dessa literatura. A Pororoca, ela vem disso também, desse encontro das águas do rio com o mar, né, falando de toda essa diversidade que nós temos dentro da Amazônia e da necessidade que nós temos que cuidar, e também de vermos essa transformação que a natureza se refaz. Mas o humano não consegue se refazer. Nós somos muito frágeis. Nós adoecemos logo e nós morremos. Um grande exemplo disso é a malária. Se um de nós que nunca adentrou na Amazônia pegar uma malária, de certeza não sobrevive. Mas a mata sobrevive. Porque quando você derruba uma árvore e você deixa ainda o tronco, os brotos, eles vêm brotando. Tão forte ela é. E nós tombamos. Eu acho que parte disso, dessa consciência que nos é ensinado, né, por meio da oralidade, por meio dos nossos avós, das nossas avós, dos nossos pais. Né? Eu tenho muito a minha avó Mariquinha, que partiu agora, dia 29 de março, nas águas de março, com 112 anos, e que me deixou essa missão do refluir da minha etnia. A Bianca sabe mais ou menos, né, a minha história aí, e a gente acredita muito na língua espírito, porque essas línguas, elas perpassam por nós. Quando eu estou com meu pajé, que habita em mim, ele vem com as línguas espíritas e ele fala o tupi-guarani comigo. Então, hoje, esse processo de retomada, ele não é apenas territorial de terra, mas esse processo de retomada diz respeito à nossa ancestralidade de memória, às nossas narrativas, às nossas línguas que estão adormecidas. A gente não diz que elas estão mortas, elas estão adormecidas. E que agora, num tempo de retomada, elas estão refluindo. E eu muito me orgulho por ter sido uma das escolhidas pelos caruanas para que elas sejam retomadas e refluídas. E agora, dia 23 de setembro, eu estive no Senado Federal, na biblioteca do Senado, e eu tive acesso
Há um livro que é histórico, que é o livro Pisonha, o qual a língua espírita veio e me contou, me soprou no ouvido que esse livro existia. E eles abriram todas as portas para que eu tivesse acesso a esse livro. E esse livro, ele vai mostrar muitas etnias que estão adormecidas dentro da Amazônia e que o povo se diz descendente indígena, quando, na verdade, aquela população é indígena. Uma prova disso é a minha própria etnia, que a gente sempre falou que nós éramos descendentes, e a minha avó estava viva, era pajé. E agora a gente vem recontando essa história. Então, as línguas espíritas, elas têm, ou espíritos, as línguas espíritas, elas têm essa função, de fazer refluir muitas etnias que estão adormecidas. O IBGE revelou agora que nós somos 393 povos. Com certeza, daqui com mais um tempo, seremos mais, porque as línguas espíritas estão fazendo refluir os povos. É tempo de retomada dos povos originários da terra Pindorama, chamada Brasil. Auê! Muito obrigada, Cláudia. É tempo de ressuscitar línguas, é tempo de ressuscitar memórias, é tempo de ressuscitar histórias, né, Ayrton? E Ayrton faz isso muito bem no Outono de Carne Estranha, que tem uma oralidade tão crua, tão nua e, ao mesmo tempo, tão poética, né? A gente ouve Serra Pelada lendo o seu romance, Ayrton. E você traz uma fala muito importante sobre esse resgate. Você chega a falar até em dívida, né? Quando você diz que é um porta-voz popular, escrita de um porta-voz popular, um porta-voz do povo, mas, ao mesmo tempo, que a sua escrita é impulsionada por aquilo que os seus antepassados não puderam falar, né? E você conta que o seu pai guardava aquela carteirinha de Serra Pelada, né? Aquela esperança e aquele sonho de bamburrá, aquele sonho enterrado em Serra Pelada. E quantos sonhos são enterrados por um processo de violência que é naturalizado? A banalização da violência, que tem também o Estado como representante, como você muito bem coloca no seu romance. Então, eu queria ouvir um pouco de você, Ayrton, como é que esse processo da oralidade se dá na sua escrita, a importância dessas histórias contadas por seus familiares que não puderam falar, para que nós pudéssemos realmente conhecer a história de Serra Pelada a partir dessas vozes. Então, primeiro, boa noite a todos vocês, a todas. Eu queria, mais uma vez, agradecer ao Afonso, a toda a equipe, né, todo mundo que passa por aqui fala isso. A gente é tão bem tratado que nenhum festival, nenhuma feira do livro nesse país consegue fazer a metade do que o Afonso faz com a equipe dele extraordinária, desde o momento que se faz o primeiro contato até a gente chegar em casa, atravessando todas essas geografias. Então, em seu nome, em nome da sua equipe, e, sobretudo, em nome dos curadores que estão aqui também, do Jefferson, do Sérgio, e principalmente da Bianca, essa mulher extraordinária, eu queria agradecer mais uma vez. Né, eu disse para o Afonso, a primeira vez que eu subi num palco como escritor, depois de 25 anos fazendo isso, de ter publicado 50 livros, foi culpa dele, por isso eu agradeço muito a ele essa chance de poder chegar até aqui. E fazer um registro. A primeira vez que eu subi no palco, eu fui do lado do Jefferson e do Itamar. Então, para mim, foi uma grande responsabilidade fazer isso. Mas, enfim, dizer para vocês três que, para mim, também é uma honra estar do lado de vocês, porque eu venho do universo feminino, marcado por uma força do mundo das mulheres, né, a minha avó, a minha mãe, que nos impulsionaram a acreditar, apesar de tudo, de todas as barbáries, de todas as violências, que era possível a gente viver, que eu acho que é isso. A gente começou a se discutir ontem, para que caminho a gente vai, né? O nosso único caminho que nós temos
e que esse festival mostra para a gente é o trajeto em direção à vida. Então, estar do lado de vocês significa isso, caminhar no rumo da vida, que para mim é muito significativo. E, em nome da barbárie que atravessa os territórios, né, nós que viemos da Amazônia, a gente conhece todos os modos de violência que atravessam esse país, a violência sobre os corpos, os territórios, as casas. A gente conhece tudo, assim, muito de perto, né? E eu tive um irmão assassinado com 10 tiros, e eu sei muito bem quando uma mãe daquelas mais de 100 pessoas que foram assassinadas no Rio de Janeiro, eu sei exatamente o que eles sentem quando eles se abaixam ali e perguntam por quê. Então, em homenagem a essas mães e a todas as mulheres que nos ensinam um mundo possível, eu queria ler um poema em homenagem a todas as mulheres que estão aqui também, e essas mães, essas avós, que nos ensinam que há um mundo possível, além dessa barbárie produzida, sobretudo, pelo mundo patriarcal, machista, né? Eu queria ler um poema para vocês que eu escrevi. O que sabia minha mãe das guerras mais do que sua própria fome? De vez em quando emergia de suas mãos a introdução do corpo de seu filho assassinado, e aquilo fazia a mãe esquecer a dimensão de não aperfeiçoar o ódio, ou amar cada vez mais o cheiro da carne de Deus. Vez ou outra ela adormecia com os olhos abertos, manchados de comboio e da língua do inimigo, com o nu das árvores dentro da boca. Todas as manhãs, quando a mãe falava amor, o cheiro que saía de entre seus dentes era o que de nunca deixaria de ser nômade. O que sabia minha mãe da fome mais do que suas próprias guerras? De pés descalços, povoava ou regressar à infância, como se o pão fizesse mais milagre do que a mão em cima da Bíblia. Descalça, a mãe nunca teria condições de pronunciar os 10 disparos pesando dentro da carne do filho, anotar quantas vezes o desconsolo das nuvens jamais semearia alfazemas em seu peito. A mãe enxergou a imagem do corpo do filho no chão. De pertinho, viu os olhos de seu menino entreabertos, como se a qualquer momento fosse dizer: batiza com tulipas minha carne, mãe. Os perversos não suportam a beleza. E foi a partir daquela noite que a mãe entendeu mais de fome e de guerras do que Noé entendia de dilúvios. Então, Bianca, esse atravessamento, né, o Outono de Carne Estranha, ele traz um trabalho muito próximo dessa linguagem, da oralidade, sobretudo, porque foi o espaço a qual eu convivi mais tempo, né, filho de mães, de pais analfabetos, mãe e pai analfabetos, que nunca chegaram à escola, que nunca entenderam o que era a possibilidade de escrever os seus próprios nomes, e esse espaço geográfico da casa, marcado por essa oralidade, a qual o livro também traz essa aproximação, e mostrar nessa narrativa o quanto essa oralidade é importante, mas o quanto também a escrita é esse espaço de poder trazer à tona essa história que não seria contado só pela oralidade, num país marcado pelo esse poder que a escrita tem. E aí, como você disse, foi a minha chance de chegar à escola pública. Meu pai e minha mãe tiveram uma sacada, não sei como, de entender que a escola pública brasileira era importante, que o que os professores faziam e fazem na sala de aula é extremamente importante, e eles insistiam muito para que a gente pudesse estudar. E a partir dessa relação minha com essa escola pública, eu entendi que a palavra escrita, assim como a oral, ela tinha um peso, e foi essa concepção de linguagem entre a oralidade que eu convivia de perto e essa palavra institucionalizada escrita que eu levei para essa história como aquele modelo de possibilidade de contar uma história que vinha sendo contada, inclusive a história do Garimpo Serra Pelada, ela é contada por fotografias, vídeos, documentários, mas só que ela é meio enviesada. E aí, o que se esconde nesse processo de enviesamento? Se esconde justamente o que o Estado brasileiro faz hoje, que é um Estado sanguinário, assassino, e ali você tinha, nessa região,
a presença muito forte do Estado brasileiro, sobretudo dos militares brasileiros, né, no nome de um sujeito, de um bárbaro chamado Sebastião Moro de Curió. E eu acho que o Outono de Carne Estranha é essa possibilidade de dizer assim: o Estado brasileiro, ele continua matando quem ele deveria proteger. Obrigada, Ayrton. Miriam, eu li um trechinho, uma frase no seu Tudo Um Pouco Mal, que eu queria trazer para cá para a gente começar essa conversa, quando você fala que as palavras têm tanta urgência quanto as crianças, né? E quando a gente fala em oralidade, a gente fala da urgência das palavras, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa mesa que entende essas urgências e busca ecoar essas vozes, né? Que são tão urgentes, mas que foram, ao longo da história, e seguem sendo silenciadas. Então, eu fiquei pensando, principalmente em Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, agora, né, que você lança, e que você traz tantas histórias, e que você faz ecoar em tantas vozes. E a gente conversava mais cedo de como é importante esse processo de escuta para que a gente traga essas pessoas e essas vozes, não como objeto, né, da nossa análise, da nossa literatura, mas como protagonistas, de fato. E você faz isso muito bem. Então, eu queria que você contasse um pouquinho como é que se dá esse processo, como que aparece, né, no seu processo de escrita, a oralidade. Primeiramente, obrigada por estar aqui mais uma vez num FLI. Agora, em Itabira, para mim, é uma estreia. Estou muito feliz de ter vindo à cidade de Drummond. Então, quero agradecer a todos vocês. Afonso, querido, você é um anjo nas vidas de todos nós aqui, porque é muito difícil a gente conseguir algum protagonismo na literatura do Norte, e esse espaço é muito importante para a gente. Então, saiba que você faz muita diferença. Obrigada. E obrigada aos curadores também, minha amiga Bianca, maravilhosa, minha irmã. Te amo. Bom, a oralidade, para mim, funciona exatamente como a gente estava conversando cedinho, nesse sentido de que, passado um tempo da minha escrita, ter se voltado um pouco para minhas curas internas e próprias minhas mesmo, eu me pus a escutar para dar voz a essas pessoas que eu antes desconhecia as histórias. E eu até falei para você, Lívia, eu acho que eu estou um pouco tradutora, no sentido de escrever as histórias dessas pessoas que chegam aos meus ouvidos. E a Amazônia é tão absurdamente gigante que eu jamais conseguiria, no livro de contos, retratar todas as Amazônias que existem na Amazônia. Nem no meu Amazonas eu consigo traduzir tudo, porque somos 62 municípios. Então, é uma dimensão tão absurda. Existem cidades do Amazonas que a gente leva uma semana inteira de barco para chegar. Às vezes mais, porque só existem estradas de rios em alguns lugares. Se faz pouquíssimas viagens de carro. Então, ouvir histórias, e é uma tradição a oralidade para a gente, né, da região norte, é impossível se falar em escrita sem antes não se falar em oralidade. É impossível, uma coisa está totalmente junto à outra. Que, quando eu me pus a escrever literatura, primeiro eu fiz uma rememoração da minha infância, porque fui lembrar que eu fui uma pessoa que começou a gostar de literatura pelos ouvidos. Então, primeiro, eu tenho muita lembrança de histórias que eu ouvia em vitrolinhas, né? Depois, meu avô paterno foi alguém fundamental na minha vida, porque ele era um completo apaixonado pela história, pelas civilizações antigas, e ele fazia questão de reunir os netos em volta. Nós éramos mais ou menos 6 netos, depois vieram mais 8 netos, e a gente adorava escutar aquele mundo antigo. E quando eu fui para o direito, porque a minha formação primeira é na área jurídica, eu sempre me interessei a fazer estágios e trabalhar onde eu pudesse fazer escuta. Então, eu escutei muitas histórias. Histórias muito tristes, que não estavam em nenhum dos meus livros de história do colégio. Então, era um Amazonas que eu descobri praticamente na vida adulta. E quando eu me pus ao desafio de começar a escrever literatura,
essas histórias voltaram com muita força. E eu lembrei muito daquele poema do Drummond, que ele fala que a gente precisa primeiro conviver com as palavras. Eu acho que eu tive que conviver com as histórias por um tempo, gestá-las em mim, para que eu tivesse a capacidade de colocar no papel as histórias que não eram exatamente minhas, mas que eu me sentia, de alguma forma, assim, na incumbência de escrevê-las, de retratar um Amazonas que geralmente a gente não fala sobre. Então, eu acho que a oralidade chegou para mim nesse sentido, de tradução daquilo que muitas vezes está soterrado. E quando eu coloquei esse título, Sol Abrasador Prepara Solo Fértil, bom, primeiro que a minha terra é muito quente, absurdamente quente, né? E isso nos forma enquanto gente. E segundo, que mesmo assim é fértil. E justamente porque é muito quente, fertiliza certas histórias, determinados estilos de vida. Então, esse título ele é muito representativo das histórias que eu resolvi contar. São 18 contos que se passam em alguns interiores do Amazonas e que foram me chegando aos poucos, à medida que eu me formava. E, num primeiro momento, como tradutora daquelas pessoas para uma peça jurídica, ou seja, uma linguagem formal, própria, para pedir algo, né, de um juiz, e depois eu transformar essas histórias em literatura, que também foi extremamente desafiador. Eu me desapegar da linguagem engessada que o direito nos provoca, para ir para a literatura. Então, foi um movimento muito difícil, e que eu diria até de uma possibilidade de eu me doar, de eu começar a me transferir para o outro. Sair de mim mesma, deixar de ser o eu que escreve, já não sou mais eu, né? Para, digamos, receber essas histórias o mais abertamente possível e colocá-las de um jeito que as pessoas pudessem se sentir tocadas e identificadas e representadas pela minha literatura. Então, acho que é assim que a oralidade aconteceu um pouquinho para mim. Muito bom. Vou retomar essa frase que iniciou a nossa conversa. As palavras têm tanta urgência quanto as crianças, para fazer uma pergunta para a Cláudia. E essa frase me lembra Oxum, né? A gente tem um oriqui sobre Oxum, que diz que Oxum lava primeiro as próprias joias antes de banhar os filhos. E uma pessoa desavisada pode pensar em egoísmo, por exemplo, né? Ou numa maternidade desleixada, algo do tipo. Mas, na verdade, Oxum está nos ensinando sobre autocuidado. Ela está lavando as próprias joias. As joias de Oxum aqui dizem respeito ao seu ori, cabeça, ao seu ocã, seu coração, aos processos de cura, Fabiano, para que a gente possa também curar o outro, curar a outra. Eu penso a literatura como esse lugar também de cura. O Fabiano mencionou agora há pouco aquele encontro, né, que gerou essa mesa linda com o professor Evaristo agora mais cedo, né? E que é uma literatura que nasce do quilombo, e naquela ocasião eu falei justamente isso, né? Um processo de cura. Escrever também é um processo de desaguar, de sangrar para curar. E aí eu queria ouvir de você, Cláudia, como é que a literatura é capaz de nos curar, mas não nos curar apenas individualmente, como pessoas que escrevem, porque depois que a gente escreve também a história já não é mais só nossa, mas curar também outras pessoas e curar especialmente nossos ancestrais. Eu vou te responder com poesia. Adoro. Vou levantar. Eu sou assim, eu sou inquieta. Meu amor, chegaste assim, num rastro do bem te vi.
amor, chegaste assim, num rastro do bem te vi. Chegaste assim, num rastro do bem te vi. Quando dei por mim, tu já estavas junto a mim. Chegaste assim, num rastro do bem te vi, pedindo colo para chorar. Chegaste assim, sem bagagem. Chegaste num rastro do bem te vi. Chegaste assim, tomando conta de tudo e do meu mundo. Chegaste assim, num rastro do bem te vi. Quando dei por mim, tu já estavas junto a mim, aqui dentro, formando um lindo jardim. Chegaste assim, num rastro do bem te vi. Maravilhosa. No norte, a gente tem uma narrativa que quando a vida chega, quem traz a notícia é o bem-te-vi. Tem alguém grávida, né? Então, eu acredito que a literatura, ela é isso. Ela anuncia vidas, ela transforma vidas, como transformou a minha. A minha escrita, ela surge na oralidade, embaixo assim, na rede. A minha mãe fazendo poesia, a minha avó e analfabetas, né? Analfabetas para o mundo não indígena, né? Porque de uma sabedoria, né? E quando eu entro na escola, eu começo a escrever, só que a escola me ensina que o que eu escrevo não é literatura, porque eu canto o meu território, eu canto as minhas águas, as nossas águas, né? A nossa floresta. E eu guardava isso em um caderninho, engavetado. E a oportunidade, assim como o Afonso, a Bianca e tantos outros, né, nos dão, surgiu em um edital de fomento. Por isso que é importante o fomento à arte, à cultura. E eu desengaveto e submeto o meu primeiro livro, que é chamado Remanso das Águas, que canta a Amazônia, a cidade também onde eu nasci, que é o Amapá. E esse livro, ele vem já premiado. Ele ganha esse edital chamado Simãozinho Sonhador, que era em homenagem a um senhor poeta, né, andarilho, na cidade de Macapá. Eu lancei em 2013. Quando eu lanço já o Sou Indígena e a Pororoca, e o Versos Insanos e Terras de Pindorama, já assumindo a minha identidade indígena, porque durante décadas foi silenciada por medo mesmo, né? Porque quando você se identifica como indígena dentro da cidade, no centro urbano, você sofre muito. Quando eu era criança, eu sofri muito, eu apanhava, né? Eu era chamada de índia piolenta, porque o meu cabelo sempre foi comprido, e quando tinha brigas, né, porque naquela época a gente brigava, né, a gente ia no Vera, a gente chama Vera, né, na Amazônia. E eles enrolavam meu cabelo, porque sempre foi comprido, e ali eu sempre, né, tive que me defender. Então, em casa ficou acordado que a gente não poderia dizer que nós éramos indígenas, na época índio, né, que nos chamavam. Então, eu vou, né, e faço esse silenciamento, esse processo de silenciamento, até um dia que eu vim tomar consciência que isso era um processo de violência já adulta, depois, né,
de eu me tornar acadêmica. Então, é importante falar isso, porque quem vai me mostrar isso é a literatura, é a leitura, é o conhecimento, né, que até então eu não tinha. E é importante também fazer com que muitas crianças indígenas entendam isso, que elas não devem temer se declarar indígena em território urbano. É urgente que a gente se declare, até porque para a gente ter políticas públicas. Sim. Então, hoje eu faço parte do movimento de resistência nacional, junto com o Mulherio das Letras Indígenas, da gente se autodeclarar por meio, né, a literatura nos fortalece, faz isso. Então, hoje, eu tenho muito orgulho de participar desse movimento por meio da literatura, agradecer a oportunidade que nós estamos aqui. Eu digo nós porque eu não ando sozinho, eu carrego nações. Então, eu estar aqui significa que todos os povos indígenas estão aqui em Itabira. Quando Afonso me convida, ele não convida a Cláudia Flor de Maria, ele convida as nossas nações indígenas. Então, Afonso, gratidão por essa oportunidade de você fazer ecoar as vozes do meu povo, dessas nações. Bianca se deixou também tocar, e é preciso se permitir se deixar tocar para que ecoe isso. E quem me oportunizou isso é a literatura, para você ver a potência, a força que a literatura tem nesse mundo. A gente está quase no finalzinho da mesa, mas eu queria perguntar para Ayrton, falando ainda sobre cura, né? Sobre o amor. Você traz o amor, né, de Manel e de Zusa no romance, um amor no meio de uma ferida aberta, e eu queria que você falasse um pouco de como o amor é esse processo de cura na literatura, apesar de tantas dores, apesar de tanta violência, né? E eu fiquei pensando numa expressão, bamburrar o amor, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Especificamente no romance, o amor era o contraponto ao que acontecia dentro do garimpo. O garimpo é um espaço de muita violência, né? Não à toa esses projetos de extermínio que a gente vê no Rio de Janeiro, lá na Amazônia, ele acontece praticamente todos os dias. E um pequeno exemplo, ou um exemplo assim mais rápido para dar, é o que acontece na terra dos povos Yanomami, nesse momento, né? E o silenciamento sobre isso. A grande ferida aberta desse país em direção ao norte é isso, é porque quando acontece nos centros, você tem todo um processo midiático para dar visibilidade, mas nós estamos lá morrendo esquecidos, né? E aí o amor é essa potência de nos mantermos de pé. Eu fiquei pensando justamente nisso. Quando mancham os nossos rios com os nossos sangue, as nossas terras, nossas estradas, as nossas casas com o nosso sangue, muitos de nós vão se manter de pé para continuar caminhando. Alguns vão tombando pelo caminho e a gente só vai caminhar em direção ao amor, porque o amor é que nos move. Eu venho de um espaço extremamente violento. O garimpo, ele tornou o meu pai um homem violento, virou alcoólatra, mas depois eu fui entender que essa violência, sobretudo com os filhos, era um projeto de defesa para que nós pudéssemos nos manter vivos. Então, era uma violência, de algum modo, que tinha uma ligação indireta com o afeto e o amor. E o amor entre Zusa e Manuel, que tem no Outono de Carne Estranha, é justamente esse sinal de que, apesar dos horrores, apesar das violências, apesar de um Estado sanguinário, né, que violenta, que mata, que estupra, o amor ainda é o caminho a ser seguido. E aí, quando eles se encontram à noite dentro do quarto, né, para colocar esse amor à tona, é responder com esse encontro aos projetos de barbárie e violência. Então, que a gente possa nos mantermos de pé em nome do amor contra todos os sangues derramados dos nossos parentes. Nossa. Miriam, eu vou pedir para você ler um trechinho daqueles que a gente escuta a voz. Daquelas vozes. Exatamente, né? Que a gente escuta aquelas vozes, né? Pensando na oralidade. Eu vou ler, porque, assim, a Amazônia tem histórias muito bonitas, sem dúvida, mas
As mais difíceis são aquelas que eu acho que precisam ser um tanto contadas. E a realidade das meninas na Amazônia é uma realidade muito difícil. Então, eu vou ler para vocês o Canto da Iara, que faz parte aqui dessa coletânea, está na página 108. Quando a primeira regra desceu, feito borra velha de café, não me assustei. Já tinha sido apresentada a esse mal pelas minhas irmãs mais velhas. Lembro o dia em que Jana saiu gritando do banheiro: socorro, me ajudem. Me cortei e não sei como isso aconteceu. Valha-me Deus, menina, que foi. E então a mãe caiu na risada e explicou que isso era coisa de mulher. Agora, minha filha, vais ter que te cuidar. Vou já avisar seu Floriano que o dia dele está chegando. Depois de Jana, foi a vez da Geni. A mãe já estava ficando preocupada com a demora, mas o mal só desceu quando ela completou 14 anos. Já tinha até peitinho e uma bunda empinada. A próxima, claro, seria eu. Foi só eu completar 12 anos para minha mãe começar a me cercar. Tentando me safar, escutei numa conversa das vizinhas que quando a mulher está na água, o sangue não desce. Guardei a informação comigo e dei início a um novo ritual. Passar horas esquecidas tomando banho de rio, pedindo para Iara atrasar o mal que nos acomete. Conversava com os banzeiros que não queria virar mulher e eles me respondiam com brandura um convite para eu me demorar por lá. De manhãzinha, já estava colocando os pés na água e de lá só saía perto da hora de pegar a lancha para ir à escola. Voltava para casa, fazia o dever, ajudava a mãe com a janta, enquanto minhas irmãs estavam na lida. Era preciso trazer dinheiro para o sustento. Que tu tanto fazes se banhando naquele rio? Tá de sem vergonhice? Tô não, mãe. Só gosto de ficar lá para desacelerar o coração. E por que isso agora, Jussara? Sei não, mas nadar me acalma. Vê lá, hein, pirralha. Tô de olho. Se era verdade ou não que Jussara escutara das vizinhas, o fato é que ela só ficou moça aos 16. A mãe já não sabia mais o que fazer para as regras começarem. Preparou chá, levou em benzedeira, se ajoelhou nas noites de lua cheia, até que o dia tão aguardado chegou, para a alegria da mãe e decepção de Jussara. Essa sabia exatamente que futuro lhe aguardava. As irmãs já tinham aberto o caminho. Faltava ela para completar o cenário. Te apronta com o vestido que deixei em cima da tua cama, que seu Floriano já pagou até adiantado. Não vê a hora de tirar teu cabaço. Como se a mãe nada tivesse dito, Jussara saiu de casa em direção ao rio. Jurou ter escutado o canto da Iara. Já não teve mais dúvida. Seu corpo pertencia ao rio e a ninguém mais. Lindo. Muito lindo. Bom, obrigada, Ayrton. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Miriam. Os autores vão autografar agora na livraria, mas eu queria, nessa toada de pensar em desacelerar os corações, para que a gente consiga respirar e, de algum modo, construir justiça coletivamente para essas mães. Ayrton. Eu vou pedir ajuda a Lued Luna, né? Uma outra baiana conterrânea, quando ela canta um trechinho de uma música chamada Acabou. E ela canta assim: quem vai pagar a conta? Quem vai contar os corpos? Quem vai catar os cacos dos corações? Quem vai apagar as recordações? Quem vai secar cada gota de suor e sangue, cada gota de suor e sangue acabou. Obrigada, Vivian. Foi lindo.